Boa tarde, leitor e leitora do Diário do Grande ABC. Estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto que as pessoas vêm mostrando e postando, aí perguntando como faz se alguém da família for positivado para o novo coronavírus, né? É uma situação aí cada vez mais comum, então muita gente deixa os comentários aqui com essa dúvida: o que deve fazer, como deve agir, quais são as medidas de higiene que se deve tomar quando você compartilha o mesmo ambiente com alguém positivado. Claro que essa pessoa não está em estado grave, senão ela estaria no hospital, né? Mas essa pessoa precisa ficar isolada, precisa ficar em quarentena. Então, a gente vai receber hoje como convidado aqui o doutor, o médico Hélio Castelo. Ele vai falar um pouquinho sobre essas dicas. Então, já quero chamá-lo aqui para dividir a tela comigo. Boa tarde, doutor. Muito obrigado por participar, viu? Boa tarde, obrigado. Obrigado pelo convite. Então, o doutor Hélio também é cardiologista, ele vai poder falar um pouquinho sobre como esse vírus afeta aí, né, a questão das pessoas cardiopatas. Então, mas a primeira pergunta, doutora, é em relação a isso. Eu tenho minha família e um dos membros da minha família é testado positivo para o novo coronavírus, né? O que a gente deve fazer? Quais são, o que se primeiro deve pensar e sentir e depois as medidas práticas? Marcelo, a primeira coisa é não se desesperar, né? Essa é uma doença, o coronavírus é um vírus que, embora ele possa causar uma gripezinha, como dizem, né, de forma pejorativa, em algumas pessoas, em muitas pessoas, ele pode eventualmente causar uma doença mais grave em outras. Uhum. O que ele tem de diferente? Uma das coisas é que ele tem uma transmissibilidade muito mais rápida e muito mais alta. Então, ou seja, se nós dois moramos juntos e eu pego o coronavírus, a chance de eu passar para você é bastante alta. Então, é importante que essa pessoa que está contaminada, mesmo antes de sair o resultado, então, o que eu tenho feito com os pacientes que têm me ligado, muita gente tem me procurado, como todos os médicos, né? Eles acabam procurando a gente. Quando a pessoa já conta alguns sintomas que sugerem o coronavírus, que são febre, geralmente a febre começa um pouco mais baixa e chega a picos de febre mais alta, tem um pouco menos de coriza, mas dá um pouco mais de tosse, dor de cabeça. Tem dois sintomas muito comuns, que é a perda de olfato, a diminuição do olfato e a diminuição de paladar. Pode acontecer ou não, mas é comum que aconteça. E, eventualmente, a falta de ar. Falta de ar é uma coisa mais preocupante. Quando tem uma falta de ar ou uma febre muito persistente, como você disse no começo, esse é um caso potencialmente mais grave. É importante que essa pessoa procure um hospital. Quando é um caso só com aqueles sintomas iniciais, mesmo antes de ter feito o teste, que é aquele teste que entra pelas narinas e pela boca, pela orofaringe, para tentar colher o vírus, né, a partícula do vírus, chama PCR, o teste. Quando você faz esse teste, o resultado leva 2, 3 dias, em alguns lugares 5 dias. Então, é difícil, você não pode ficar esperando o resultado tendo vida normal, porque você pode estar com a doença e estar transmitindo para outra. Então, a primeira coisa é isolar essa pessoa. A gente sabe que isso parece uma coisa muito simples, dentro de uma casa que tem 2, 3, 4 dormitórios, banheiro para todo mundo, etc. Não é a realidade de 90% da população. A grande parte da população são cômodos pequenos que moram, às vezes, 2, 3 pessoas. Então, é importante usar máscara dentro de casa, isolar essa pessoa na maior possibilidade possível, tá? É importante que tudo que ela use, não dividir garfo, faca, colher, ou seja, tudo que ela use, ser separado. É importante também que a roupa dela, quando ela tire a roupa, essa roupa vá direto para a lavagem. A pessoa lava a roupa, lava, tudo bem, se vai lavar na mão, se vai lavar na máquina é mais fácil, põe dentro da máquina e lava.
Se vai lavar na mão, que ela lave, mas também que ela tome cuidado com as mãos dela, então que use uma luva, alguma coisa, e tome cuidado para não levar a mão nos olhos. Uma coisa que eu tenho falado muito para os pacientes é, tudo que ele produz de lixo, essa pessoa, colocar num saco todo o lixo dela naquele lugar, e quando for descartar esse lixo para o lixeiro, fechar o lixo e escrever. Não precisa pôr o nome da pessoa, obviamente, né? Mas põe paciente com Covid positivo, entende? Porque alguém vai manipular esse lixo lá na frente. Então, a gente tem que proteger isso. Esse lixo tem que ser considerado como se fosse um lixo hospitalar. Então, alguns cuidados. Essa pessoa colhe o exame e observa as outras pessoas de casa. No mínimo sintoma que uma delas tiver, colhe o teste nelas também. Perfeito, ótimas dicas aí, doutor. Principalmente essa questão do lixo, né? Que ninguém pensa. Acha que o contágio fica dentro de casa, mas esse lixo vai para fora e pode pegar aí também os nossos coletores também, que são super-heróis. Aí a gente esquece de falar deles, mas tem que agradecer todos os dias que eles estão fazendo um papel maravilhoso, né? Então, muito interessante, gente. Olha as dicas. Isolar a pessoa e, se possível, né, doutor, foi o que você disse, já tentar fazer o teste em todo mundo ali que está naquele ambiente, para que se trate da forma mais correta possível e não aguardar o resultado, já tratar como se a pessoa tivesse. Se o resultado der negativo, melhor. Mas e se der positivo, né? Então, não pode arriscar nesse sentido, né? Uma coisa que a gente tem que observar, Marcela, é o seguinte: o coronavírus, geralmente ele começa de uma forma com febre um pouco mais alta, etc. E a primeira semana, geralmente é uma semana até mais leve, é tipo uma gripe mesmo. Quando complica, não são todos que complicam, a porcentagem de 15% a 20%. Quando complica, ou seja, e complicar não quer dizer que vai morrer, é simplesmente ficar um estado mais grave, que precisa, às vezes, um cuidado hospitalar, etc., geralmente é na segunda semana. Então, é importante dar essa dica, por quê? Porque, às vezes, a pessoa vê, a primeira semana foi leve e tal, às vezes, ela esculacha, ela acaba saindo, tendo contato com outras pessoas, ou saindo de isolamento. Então, a segunda semana, às vezes, quando torna mais grave, geralmente é depois do 7º dia. Entendi. Porque aí o vírus fica lá agindo, vai, né, entrando em todas as células do nosso corpo e aí vai ficando cada vez mais grave. E tem gente que não sente absolutamente nada. Então, essa doença aí é realmente de organismo para organismo, né? A gente diz que é uma doença uma doença meio múltipla, né? Quer dizer, ela não tem um padrãozinho muito bonitinho, né? Que você fala, é isso, é igual a essa doença. Eu conheço pessoas que tiveram teste positivo sem nunca ter sintoma nenhum, né? Simplesmente fizeram o teste porque tiveram contato com alguém e acharam que pudesse ter a doença, como tem gente que foi parar em UTI e, infelizmente, tem gente que até morreu. Então, nós temos várias formas de apresentação da doença. Essa aí. Deixa eu dar uma boa tarde aqui para a Márcia Quinelato, que sempre acompanha aí, boa tarde. A Tatiana Fornari já perguntou em relação à saúde do coração. Então, a gente sempre ouve, né, das comorbidades do coronavírus, deixando claro que também muita gente que não tem comorbidade acaba desenvolvendo a forma grave e até morre, né? Mas, assim, é importante lembrar dessas comorbidades aí. E a doença do coração, hipertensão, enfim, é uma delas, né? A Tati pergunta o seguinte: existe o risco da pessoa, por algum resquício de doença, pode comprometer a saúde do coração? Então, minha pergunta é: a pessoa que tem a doença do coração, ela pode ter a forma mais grave e depois que passar o coronavírus, ela pode apresentar uma doença do coração? Eu acho que a tua pergunta é perfeita. Então, nós temos duas coisas aí para falar. Primeiro, se a doença do coração pode ser um fator que propicia uma Covid mais grave, né? Ou seja, um fator de risco para a Covid. Sim. Que doenças cardíacas? Principalmente a hipertensão, a diabetes, que é uma doença não necessariamente cardíaca, é uma doença do corpo todo, né? Mas que pode atingir o coração. A insuficiência cardíaca, que é aquele paciente que tem o coração dilatado, com maior fraqueza.
são as pessoas que já tiveram infarto no passado ou pessoas que já foram operadas do coração. Essas pessoas têm um risco um pouco maior. Além disso, o diabetes, como eu já falei, as pessoas com bronquite crônica e asma, quer dizer, doenças pulmonares, as pessoas que têm um câncer ativo, não aquela pessoa que teve câncer há 20 anos e que está curado. Essa não necessariamente ela tem maior risco. Mas a pessoa que tem um câncer em tratamento, principalmente com químio, radioterapia, ela tem um risco maior, porque afeta a imunidade, né? E também as pessoas que têm facilidade de ter trombose, de algum tipo de formação de coágulo, já teve trombose no pulmão ou nas pernas, etc., também tem um risco maior. Então, todas essas são consideradas pessoas com maior risco, além, obviamente, dos idosos, né, que estão acima de 70 anos. Então, por que elas são de maior risco? Porque como é uma doença, é um vírus que ele pode acometer o corpo de uma forma geral, ele cai muito a imunidade e cai muito a força do organismo da pessoa, principalmente do coração e do pulmão. Se ela já tem uma doença cardíaca, se ela já tem uma doença pulmonar prévia, os sintomas do coronavírus vão ser exacerbados. Então, ela tem um risco maior. E de trombose, porque o coronavírus ele aumenta a chance do sangue se coagular dentro dos vasos. Então, se a pessoa já tem essa propensão, ou ela tem alguma coisa que cause isso, aumenta o risco dela. Então, essa é a primeira parte da sua pergunta. A segunda parte da pergunta é o que o coronavírus pode causar no coração que pode, eventualmente, deixar sequelas. O vírus, ele causa uma inflamação no corpo, né? Então, é uma reação inflamatória que acomete, em alguns casos, nos casos mais graves, principalmente pulmão, coração e rim, principalmente esses 3 órgãos. Hoje a gente já sabe que também, como é uma doença nova, a gente está aprendendo, né? Conforme a gente está. Hoje a gente sabe até que, em alguns casos, acomete também inflamação no cérebro, levando a encefalite, etc. Mas vamos falar de coração, pulmão e rim. A inflamação no coração faz com que o coração, a parede do coração, que é o músculo do coração, fique inchado. E uma vez que o músculo do coração fica inchado, a gente chama isso de miocardite, né? Porque miocárdio é o nome do músculo do coração, ite é sempre que tem inflamação, miocardite. Essa miocardite, o músculo ficando inchado, ele diminui a força dele. Então, ele fica mais fraco para contrair. E pode ter um quadro de insuficiência cardíaca, que eventualmente pode ser até grave, né? Sendo uma das causas, infelizmente, de morte em alguns pacientes, né? Mais graves do coronavírus. E, em alguns casos, pode deixar uma sequela, ou seja, depois que acaba toda a infecção, o coração não volta totalmente ao normal, ele fica com a força de contração, a bomba, né, que o coração é uma bomba de músculo, né, fica mais fraca. Então, às vezes, tem alguns casos que precisa ficar tomando remédio para o coração pela vida inteira. Então, essas são as complicações principais que podem causar, né? A gente viu também que 20%, pelo menos, dos pacientes podem evoluir para diálise, por exemplo, por comprometimento do rim. Mas vale lembrar que 80%, pelo menos, evolui muito bem, mais de 80% evolui bem e nem precisa internar. Então, tem uma boa notícia no final do túnel aí também, né? Nem todo mundo precisa se desesperar, achar que vai morrer. Ainda bem, eu acho que a questão psicológica é muito importante neste momento de diagnóstico, né? Que é o que a gente estava falando. Então, manter a calma, analisar os sintomas, ver como cada um reage. Se tiver problema, sim, vá para o hospital. As pessoas estão morrendo de medo de ir para o hospital, mas nesse caso, se agravar, é necessário, né? Não fugir do médico, ir atrás disso também. E, doutor, como que o vírus fica no organismo? É a questão dos 15 dias, depois a pessoa está livre, pode se relacionar com outras. Como é que fica esse prazo, né? Então, eu testei positivo, fico isolada. Por quanto tempo eu tenho que ficar isolada? Ter uma margem de segurança aí? E se é necessário fazer o exame novamente para
ver se testou negativo? Como é que essa pessoa tem alta? Exatamente. Marcela, outra pergunta muito boa, porque outra coisa que nós estamos aprendendo também. Hoje, de um modo geral, o que se tem feito? Uma vez feito o diagnóstico, a gente tem mantido essas pessoas isoladas por 14 dias, 2 semanas. Uhum. E muitas pessoas estão sendo liberadas depois de 14 dias, né? O ideal, o mundo melhor seria, depois de 14 dias, fazer um novo teste e ver se não tem positividade. No entanto, nós sabemos que ele pode se manter positivo por um tempo maior, sem necessariamente passar a doença, porque você pode ter fragmentos do vírus que dá positivo no teste, mas não necessariamente infecta outra pessoa. Então, o que a gente tem feito? Quando é possível, a pessoa tem feito o teste e a gente tem esperado negativar. Quando não é possível, o tempo mínimo é 14 dias em casa sem contato com ninguém. Entende? Sem contato, tomando todos aqueles cuidados que nós falamos. Depois, quando a pessoa voltar à atividade normal, ela tem que usar máscara o tempo todo, como todas as outras pessoas. Então, é outro erro que muitas vezes as pessoas cometem. Elas falam, não, eu estou voltando, eu já tive mesmo, então eu estou voltando normal, eu agora não vou mais andar de máscara porque eu não vou mais pegar doença. Então, é outra coisa que a gente também não sabe. Parece que dá imunidade, mas a gente não sabe por quanto tempo essa imunidade vai estar presente. Pode até ser, Marcela, que daqui, sei lá, 1 mês, saia algum estudo falando, a imunidade é para sempre. Mas até agora a gente não sabe por quanto tempo. Então, a orientação é, você teve a doença, ficou lá de molho, daqui 14 dias, se for possível, faça um novo teste. Se não for possível, no mínimo 14 dias de molho, a gente sabe que depois é muito difícil você passar para alguém. Mas quando você voltar, máscarazinha e toma todos os cuidados de distanciamento. Teste negativo não é passaporte para a liberdade, né, doutora? As pessoas confundem isso. Infelizmente, ainda não chegou essa liberdade, mas vai chegar, se Deus quiser, quando inventarem a vacina, quando inventarem tratamento eficaz, enfim, a gente está torcendo aí para os pesquisadores conseguirem, mas enquanto não existir a vacina, todo mundo de máscara, gente. Eu todo dia aqui, doutora, eu uso uma máscara diferente para estimular as pessoas, então, olha... que legal! Use máscara, minha gente, faz parte agora, ó, até combinando com a roupa aqui. O importante é se proteger, e isso os especialistas já sabem. A máscara realmente ajuda. Ela não é a única, não é? Lá, o doutor também, muito bem. Ela não é a única, né? A única forma de se não pegar o coronavírus, mas ela é uma forma eficaz. Então, é importante usar máscara, continuar lavando a mão certinho, usando álcool em gel, o distanciamento entre as pessoas. Ainda não é hora de visita, né, doutor? Tomar aquele chazinho da tarde, ainda não é hora, esperar mais um pouquinho. Isso que você falou é verdade, sabe? A máscara, eu acho que ela deveria ter sido estimulado o uso desde o comecinho, né? Mas tudo bem, agora já passou, já foi. Uma vez usando máscara, tem muita gente que acha que agora eu estou usando máscara, eu posso ficar todo mundo pertinho junto. Veja bem, a máscara... Quando eu estou usando máscara, eu estou protegendo você. Você usando máscara, você está me protegendo. Porque a máscara, na verdade, ela protege mais o outro do que eu. Se eu espirrar sem máscara, existe uma distância que chega às gotículas que saem da minha boca. E não é só espirrar. Mesmo quando eu falo, tem gotinhas que saem que a gente não vê. Quando eu estou de máscara, essas gotinhas, quando eu falo, elas diminuem a chance de passar pela máscara, e elas caem mais próximo de mim, vamos dizer assim. Para pegar na outra pessoa é difícil. Se essa pessoa estiver pertinho de mim, abraçada, etc., eu vou contaminar essa pessoa do mesmo jeito, mesmo com máscara. E, além disso, tem que lembrar que a minha mão pode ter contaminado, porque eu posso ter levado na boca, eu posso ter passado em algum lugar, e aí eu posso contaminar outra. Então, eu acho que a crise, ela está levando a gente a uma nova noção de cidadania, uma nova noção de empatia e de cuidado do outro. A gente faz as coisas mais para cuidar do outro do que de cuidar da gente mesmo, entendeu?
E aí, se todo mundo pensar assim, né, vai dar tudo certo. Então, o pensamento tem que ser esse. Olha, a gente tem uma pergunta interessante aqui da Márcia Quinelato. Ela perguntou quais os remédios, então, estão sendo utilizados para esses doentes leves. Então, tem remédio para dor, para gripe. O que está sendo usado nesses pacientes? Essa é uma pergunta boa. Não existe nenhum remédio ainda formal para o uso contra o vírus do coronavírus, tá? Não existe. Aliás, quase todas as viroses não existem um remédio específico. Eu sempre brinco que vírus é pior que bactéria, porque bactérias quase todas têm um antibiótico que mata. Vírus não, quase nenhum vírus morre com algum remédio. O vírus, ele morre principalmente com a nossa resistência, a nossa imunidade. Uhum. Então, quem tem mais imunidade geralmente responde melhor a uma virose do que quem tem baixa imunidade. Então, o que essa pessoa tem que fazer? Primeiro, aquilo que você falou logo no começo, se alimentar muito bem, beber muito bem água. O que a gente tem usado? Sintomáticos, né? Então, assim, tem dor, a gente dá remédio para dor. Eu tenho usado medicamentos para dor, por exemplo, para dor e para febre, eu tenho usado no começo de horário mesmo, quer dizer, dependendo do medicamento, cada 6 horas ou cada 8 horas, eu peço para a pessoa tomar, por exemplo, dipirona, para quem não é alérgico. A gente não deve falar muito o nome de remédio numa live como essa, que tem muita gente, porque às vezes as pessoas podem automedicar. Então é importante que ela vá procurar um médico ou fale com o seu médico. Mas, por exemplo, uma dipirona ou um outro medicamento para febre, para dor, você pode usar de horário, cada 6 ou cada 8 horas, ou cada 12 horas, depende do quadro clínico, para a pessoa ficar mais confortável. É importante que ela tenha, beba bastante água, se alimente bem. É muito difícil a pessoa se alimentar bem, porque, de um modo geral, ela perde o paladar. Então, a pessoa tem que se esforçar para comer bem, para manter bem nutrida, né? Remédio específico, aí alguém vai perguntar, tem que dar cloroquina, hidroxicloroquina? Não, não tem indicação nenhuma, né? A hidroxicloroquina é uma medicação que foi testada, a gente usou para alguns casos, eu usei para muito poucos casos até agora, né? E em alguns casos a gente usa quando o paciente, a gente fala, poxa, eu não sei o que dá e ele não está evoluindo bem, a gente acaba usando como um teste. Saiu um estudo agora em relação ao uso do corticoide, que é a dexametasona. Dexametasona, isso. A gente só está usando no intra-hospitalar ou para alguns casos em casa, quando alguns sintomas que você vê que é de muita inflamação. A gente tem que lembrar que o corticoide, ele pode, de uso indiscriminado, ele tem uma série de efeitos colaterais, ele pode aumentar a pressão e ele pode alterar a imunidade também. Então, não deve ser tomado. De um modo geral, procurar o médico e tomar a medicação mais para sintomas e melhorar a imunidade. E só quem pode passar é o médico, minha gente. Se isso já servia para uma doença simples, imagina uma doença complicada como o novo coronavírus, como a Covid-19. Então, por favor, não se automediquem, não façam isso, pode piorar e aí sim pode virar uma doença grave. Acompanhe aqui todos os dias no Boletim à Noite, eu trago informações oficiais sobre os tratamentos, sobre as vacinas. Então, por enquanto, não tem, tá? Inclusive, a Organização Mundial da Saúde retirou o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Testes não foram eficientes, então não é para usar, esqueçam isso. Agora, a dexametasona ainda está em pesquisa, ainda também não é para usar indiscriminadamente, apenas os médicos e os especialistas estão vendo a possibilidade, mas nada comprovado. Então, procure o seu médico, por favor. A telemedicina está funcionando muito para isso, e eu acho que é uma tendência para ficar, né, doutora? Essas consultas online são muito importantes, então aproveitem isso e tirem as dúvidas. Deu um receio, ficou com medo? Vai no pronto-socorro com todos os cuidados necessários, mas não deixe de ir ao médico, tá? Os médicos estão fazendo um apelo, tem muita gente morrendo dentro de casa por outras doenças,
um infarto, por exemplo, que é uma coisa grave, um AVC, uma inflamação em algum órgão, porque está com medo de ir no pronto-socorro. Então, observe o seu corpo, ele fala, né? Ele dá os recados. Então, atenção nisso. Tá certo, doutor? Marcela, perfeito o que você falou. Nós temos uma campanha, que eu faço parte dessa campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, que é a campanha Coração Alerta. Essa campanha existe desde 2012 e agora, durante a pandemia, essa campanha existe desde 2012 para diminuir a mortalidade por infarto. Agora, durante a pandemia, nós começamos a observar que houve uma queda na faixa de 50% a 70% do número de pacientes que chegaram com infarto nos nossos pronto-socorros. É óbvio que não teve cura de infarto no mundo. O que está acontecendo é que o paciente fica em casa, tem um infarto em casa, e, paralelamente, eu tive até uma live no Instagram que eu fiz com um dos diretores do SAMU de São Paulo, e ele falou que aumentou muito a quantidade de chamados para eles, chegando em casa, o paciente teve um infarto e morreu em casa, ou estava grave em casa, teve um AVC e estava 12 horas com AVC em casa. Então, aquilo que você falou é verdade, as pessoas com medo da pandemia, de pegar uma doença no hospital, etc., ficam em casa tendo sintomas e acabam tendo a coisa mais grave. A nossa campanha está dizendo o seguinte, que o infarto não espera quarentena. Então, e muito pelo contrário, a pessoa que tem a predisposição por infarto, durante uma infecção por coronavírus, aumenta a chance dela ter infarto, porque o coronavírus pode causar trombose, que eu disse, quer dizer, pode formar coágulo dentro da artéria. Então, em qualquer sinal de dor no peito, falta de ar, fraqueza de um lado do corpo, como você falou, inflamação num órgão, por exemplo, começa um apendicite. Eu estava conversando ontem com um colega aqui do hospital, eu estou no hospital agora, e ele estava me falando que ele atendeu uma moça que começou com quadro de apendicite e chegou 3 dias depois no hospital, já com o abdômen, já com um estado mais grave. Graças a Deus saiu bem, está bem, mas a cirurgia, que era uma cirurgia boba, pequena, se transformou numa cirurgia enorme, em que ela ficou na UTI 2, 3 dias, etc. Tal. Então, os hospitais estão preparados. Não é porque chegou uma doença grave ou infecciosa agora, que o resto acabou. A gente continua tendo infarto, continua tendo AVC, continua tendo pedra no rim, continua tendo tudo. Né? A vida continua do mesmo jeito. Então, é importante procurar o hospital, e os hospitais, a grande maioria, dividiu os espaços. O que é Covid, o que não é. Entendeu? E se você se proteger, quando você tocar em alguma coisa, você usar álcool gel, lavar a mão, leva um negocinho de álcool na bolsa, tal, dificilmente você vai pegar simplesmente porque você chegou no ambiente. O coronavírus, ele não fica no ar aqui, a gente não fica respirando ele. Se você entrar numa sala vazia, não está cheio de coronavírus voando aqui, entende? O que está é o contato nosso próximo. Se você respirar perto de mim, se você estiver infectado, ou se você espirrar, eu posso pegar. Mas mesmo assim, eu já tive contato com um monte de pacientes com coronavírus, eu não peguei até agora. Isso não quer dizer que eu não tive contato com o bicho, eu tive, só eu me protegi para ele não entrar no meu corpo. Então, é esse tipo de ideia que tem que ter. Excelente, doutora Francisca Nobre, aqui elogiando a live, muito boa entrevista. O Armando Savella também, muita boa explicação, obrigada por nos orientar sobre a doença. E eu sempre digo aqui, né, a gente não tem remédio, não tem vacina, mas a gente tem informação. E isso já ajuda muito aí nesse combate a essa pandemia. Todos estamos juntos e vamos passar por essa. Doutor, eu agradeço, te deixo a oportunidade aí para dar o último recadinho. Bom, eu agradeço a oportunidade, foi muito gostoso conversar com você, e deixo aí, tanto no Facebook, né, se alguém quiser seguir a minha página no Facebook, ou no Instagram, que é até mais comum, Hélio Castelo com 2 L's, e pode fazer as perguntas que tiver, que eu respondo. Às vezes demora um dia, porque às vezes está meio enrolado, mas em algum momento eu respondo. Tá bom?
Um excelente médico aí, gente. Aproveita a oportunidade. Muito obrigada e parabéns para todos vocês, nossos heróis. Muito obrigada mesmo. E vocês todos que acompanharam aí. Mais tarde, como você sabe, eu volto para a gente falar sobre os resumos das notícias do dia. Obrigada, doutor. Bom trabalho. Você também. Obrigado. Parabéns. Tchau, gente. Tchau, tchau.